Senhoras e senhores, boa noite. Dou por aberta a solenidade de homenagem ao senhor Antônio Francisco Leão de Deco, policial ferroviário, com entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, de acordo com a resolução da mesa diretora número 12.936 de 2025, de minha autoria. Faremos também a entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, a doutora Bruna Gomes Leão de Deco Soares, advogada, de acordo com a resolução da mesa número 12.679, de autoria do então excelentíssimo senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. As referidas resoluções foram aprovadas em sessões plenárias nessa Casa de Leis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio que conduza a mesa de honra as autoridades que irão constituída. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Defesa e Proteção dos Animais do Rio de Janeiro, vereador Luiz Ramos Filho. Senhora subsecretária da Secretaria Municipal de Proteção de Defesa dos Animais do Rio de Janeiro, Jennifer Coelho. Senhor Washington Luiz de Souza, presidente do Sindicato dos Policiais Ferroviários. Senhor Jorge Leão de Deco, químico industrial, irmão do homenageado. Doutora Andressa Lessa, advogada. E os nossos homenageados, senhor Antônio Francisco Leão de Deco, policial ferroviário, um grande jurista e meu querido irmão, doutor Deco. Uma salva de palmas para o nosso homenageado. O bom seria, eu queria ele ficar do lado dele, né? Agora é tarde, né? Tá. Com a mesma emoção e respeito, doutora Bruna Gomes Leão de Deco Soares. Ouviremos agora a execução do hino nacional. Pode ficar sentado, Deco. Mas
Mensagens de congratulações. Senhor vereador, cumprimentando, agradeço o honrado convite para a solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Antônio Francisco Leão de Deco e da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga à senhora Bruna Gomes de Deco Soares, a ser realizado em 24 de junho de 2025, às 18h30, no plenário Teotônio Vilela. Aproveito a oportunidade para parabenizar os homenageados pelo justo e merecido reconhecimento, no momento em que são outorgados com relevante comenda desta Casa Legislativa, em virtude das suas trajetórias inspiradoras e de suas valiosas contribuições sociais. Parabenizo, por fim, o ilustre senhor vereador Marcos Dias pela iniciativa. Atenciosamente, vereador Carlos Caiado, presidente. Nossa gratidão ao nosso presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, cumprimentando cordialmente, dirijo a Vossa Excelência para informar que a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais vem, por meio deste, manifestar suas mais sinceras congratulações à Câmara Municipal do Rio de Janeiro pela solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Antônio Francisco Leão de Deco e da medalha Chiquinha Gonzaga à senhora Bruna Gomes Leão de Deco Soares, realizada nesta data. É com grande satisfação que acompanhamos as iniciativas desta honrada Casa Legislativa, que reconhece e valoriza personalidades cujas contribuições são de grande relevância para a nossa cidade. Neste ensejo, gostaríamos de estender os nossos parabéns especiais ao vereador Marcos Dias pela nobre e louvável indicação que tornou possível este reconhecimento. A entrega de tais distinções representa um importante estímulo àqueles que dedicam seus esforços em prol do desenvolvimento e em bem-estar pela sociedade carioca. Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. Assina, mas foi bom que ele já deixou a mensagem, mas daqui a pouco vai falar nosso secretário. Essa mensagem aqui eu deixei por último, a homenageada, que essa mensagem é da nossa mãe. 88 anos, Deco. Minha mãezinha, dona Dilma. E ela escreveu assim para você: ao querido Deco, que Deus te abençoe. Te amo muito e nunca esqueço de você. O Salmo 116, 12 nos diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Não tenho como esquecer de você, pois na hora da grande aflição, Deus te usou para me socorrer. De maneira nenhuma deixe de orar por você, para que o Senhor Jesus te dê forças para vencer nas horas de grandes aflições. Mais uma vez quero manifestar minha gratidão por tudo que você já fez e o que você representa para nós. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço desta mãe adotiva que nunca esquece de você. Atenciosamente, Dilma Lima Pereira. Eu não tenho como não lembrar da dona Jandira, do velho Deco, como carinhosamente me recebiam ali na casa deles, o amor da sua mamãe que também me adotou, o carinho como zelava também por mim em oração, o amor que aquela mulher tão linda, mulheres como a dona Jandira, como a dona Dilma, mulheres que, ao olhar para o semblante delas, você vê paz, você vê luz, você vê a graça de Deus.
Todas as vezes que eu vi minha mãe, ela estava ajoelhada ao lado da cama, fazendo oração. Então eu entendi hoje que mãe de joelho, filho de pé. Então ela foi sempre assim, a dona Dilma também sempre assim. Então a gente sabe que são coisas que a gente não tem como classificar. É verdade. Está à nossa altura. Então, assim, esse momento dessa homenagem, ela tem um significado muito grande para este vereador que vos fala. Muitos momentos juntos, né, vereador? Muitos momentos juntos, né, Deco? Mas deixa eu continuar aqui para não quebrar o protocolo, que eu tenho a prática de quebrar o protocolo. Vamos lá. Vamos falar dos que estão participando dessa solenidade. A senhora Mima Deco, que é a esposa do nosso querido homenageado, e mãe da nossa homenageada. A jovem Bela Leão, filha da nossa homenageada. Senhor Ricardo Soares, sogro da nossa homenageada. Senhor Ricardo Felipe Soares, marido da nossa homenageada. Senhora Mara Deco, irmã do nosso homenageada. A Mara está ali. Senhora Márcia Leão, irmã do nosso homenageada. Senhor Jorge Deco, irmão do nosso homenageado. Senhor Adriano Deco, sobrinho do nosso homenageado. Senhor Alexandre Brito, primo da nossa homenageada. Senhor André Luiz Gomes, primo da nossa homenageada. Senhora Márcia Machado, sogra da nossa homenageada. Senhora Cíntia Queiroz, secretária da Secretaria de Integração Metropolitana. Senhor Marcos Paes, vice-presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Osmar Rodrigues, diretor de Assuntos Parlamentares da Federação Nacional da Polícia Ferroviária. Senhor Reinaldo Machado, perito do Ministério da Defesa. Senhor Matheus Afonso, representando o excelentíssimo vereador Leniel Borel, da tribuna. Chamar para a tribuna. Esses são alguns dos que foram identificados, ademais. Vai falar agora. Boa noite a todos e todas. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Marcos Dias, aqui eu cumprimento e estendendo o cumprimento a toda a mesa. Senhor Francisco Deco, minha amiga Bruna, eu queria primeiramente dizer ao seu pai que vocês estão recebendo essa homenagem, a mais alta comenda dessa casa, a medalha Pedro Ernesto e a medalha Chiquinha Gonzaga. E, seu Francisco, isso é o reflexo da criação perfeita de sua filha. A sua filha é uma colega de trabalho que nós temos aqui dentro dessa casa, participativa, comprometida, que ajuda a todos. E isso é mais do que justo, essa homenagem, excelentíssimo senhor secretário Luiz Ramos, que a Bruna recebe hoje junto do seu pai. Nós todos, enquanto colegas da Bruna, que estamos aqui no plenário sempre com ela, dividimos essa casa com ela, nós ficamos muito felizes de ver a Bruna e seu pai hoje recebendo essa honraria. E, vereador Marcos Dias, isso diz muito da tua essência, da pessoa que o senhor é. Um dia o senhor esteve aqui conosco e hoje o senhor está na condição de vereador dessa cidade, eleito pelo povo. E eu tenho certeza que vai alcançar voos maiores, gerar o nosso futuro senador da República. E é uma homenagem muito justa e assertiva que o senhor faz nessa noite ao seu Francisco e à Bruna. E, mais uma vez, parabéns aos homenageados. Muito obrigado, Matheus. Nossa gratidão pelas palavras e também ao vereador Leniel Borel, nosso grande amigo, vereador que está no primeiro mandato, mas com voos
muito mais altos em defesa da sociedade fluminense. Da tribuna também, com a palavra, o senhor Alexandre Brito, primo da nossa homenageada. Boa noite a todos. Para mim é uma honra poder falar aqui nessa casa, onde tantos assuntos importantes do nosso país e do nosso Estado são resolvidos e debatidos. Hoje é um dia muito especial, um dia para marcar as nossas vidas, de nossas famílias, amigos, familiares e o Estado do Rio de Janeiro, pois dois profissionais extremamente competentes, destacando-se com excelência na função de suas belas profissões do direito, receberão essas honrarias especiais do Estado. Agradecemos ao senhor vereador Marcos Dias, que aqui representam essa casa, por esse gesto de afeto, respeito, admiração e reconhecimento a Bruna Leão de Deco e ao Antônio Leão de Deco, por toda a sua contribuição profissional aos cidadãos, à cidade do Estado, à cidade e ao Estado do Rio de Janeiro e ao nosso país. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue iluminando a jornada e a vida desses profissionais e de todos aqueles que proporcionaram esse singelo e importante momento que marcará para sempre suas vidas e trajetória profissional, assim como as nossas. Essa voz não é apenas minha que vos falo, mas de todos aqueles que conhecem a belíssima trajetória humana, íntegra, digna e caridosa desses dois exemplares profissionais e seres humanos. Tenho certeza que tanto para Deco e Bruna é importante lembrar uma matriarca que simbolicamente, por ter estado sempre ao lado durante a jornada dos dois homenageados, também merece uma citação simbolizando a medalha da alma e do coração. Esse ser é Mima Deco, mulher, mãe, esposa, e que deu todo o suporte emocional e afetuoso a esses dois homenageados neste dia tão relevante e tão especial. Parabéns, senhor Deco, parabéns, senhora Bruna, e parabéns à senhora Mima por esse dia, porque esse dia também é seu. Que Deus os ilumine e abençoe. E mais uma vez, gratidão à cidade e ao Estado do Rio de Janeiro por esse momento tão especial e que muito me honra de poder vir nessa tribuna falar. Obrigado. Com a palavra, a doutora Andressa Lessa, advogada. Boa noite a todos e a todas. Vou tentar ser um pouco breve, porque toda vez que eu falo da Bruna, me emociono. Vou tentar não olhar para ela para isso. Bom, a Bruna, para mim, é muito mais que uma colega de trabalho. Ela é uma amiga. E, então, estar aqui homenageando ela hoje me dá motivo de muita emoção e orgulho, porque a gente se conheceu no fim da faculdade. Eu participei da vida dela como profissional, como mãe, como mulher. Então, assim, para mim hoje estar aqui é muita felicidade, é muita emoção e todos vocês estão podendo reconhecer um pouco dela, desse lado profissional e de amiga, de mulher, de mãe e principalmente de colega de trabalho. Então, Bruna, eu quero dizer para você que eu fico muito feliz, muito orgulhosa desse dia. E eu quero dizer para você que eu vou estar sempre aqui do seu lado, te apoiando, te aplaudindo e vendo você crescer muito mais como mulher, como mãe e principalmente como profissional.
tenho muito orgulho de você e estou aqui para te aplaudir sempre. Eu amo você, amiga. Parabéns. Com a palavra, o senhor Jorge Leão Deco. Boa noite, senhoras e senhores. Inicialmente, quero agradecer a Deus pelas nossas vidas e por nos conceder a oportunidade de vivermos o dia de hoje. Nesse dia, testemunhamos mais uma vez o que a Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa é uma mensagem de esperança, fé, indicando que apesar das nossas lutas, e a bondade e a misericórdia divina nunca falham, estão sempre disponíveis. Ele é o Deus que tudo vê. Ele vê as injustiças e ouve as nossas orações, e na hora certa Ele intervém. Eles inspiram pessoas a agirem com coragem, assim como Ele levou a Gideão para ajudar o seu povo. Ele levanta advogados como doutora Bruna, doutor Antônio Deco e muitos outros para buscarem o direito das pessoas anônimas. O trabalho do advogado consiste no cumprimento das leis humanas que visam a justiça, o bem comum, para que a vida em sociedade possa ocorrer. A advocacia, portanto, exige sacrifício, resiliência e coragem. Para fazer a justiça acontecer, precisamos de ser justos, e justo é um atributo de Deus. Por isso, vemos tantos princípios espirituais da Bíblia presentes na nossa legislação, como a igualdade e o respeito ao próximo. A Bíblia é, portanto, um manual de vida para a humanidade. E o lema que eu quero aqui destacar é gratidão e fé. Hebreus 11 diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Certeza das coisas que se esperam. Eu me lembro, e os colegas aqui vão lembrar, da caminhada do Antônio para recompor, para trazer de volta 278 amigos que foram injustiçados. Ele ia lá, voltava, e às vezes a pessoa diz, só vitória. Não, tem derrota, tem empate, tem uma série de coisas, e o Antônio não desanimava. Eu falava comigo mesmo, eu não tenho a disposição que o Antônio tem, eu admiro por isso. É um homem de coragem, é meu amigo e meu irmão camarada, esse eu posso confiar plenamente. E continuando mais um pouco, em síntese, a advocacia exercida com ética e compromisso reforça a fé em Deus, ao evidenciar que a verdadeira justiça é fruto de valores eternos e que a defesa dos direitos e da dignidade humana são expressões concretas do amor ao próximo e da busca à vontade divina. Nesse momento eu quero agradecer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Caiado, e ao vereador Marcos Dias, que estão sendo instrumentos de Deus, concedendo a medalha Chiquinha Gonzaga a Bruna Deco e a medalha de mérito Pedro Ernesto ao Antônio Francisco. Vocês são instrumento a fazerem a justiça, ao reconhecimento do trabalho do meu irmão, que é meu irmão, e eu não tenho modéstia para dizer que é um irmãozão mesmo, gente boa demais. Essa é uma expressão de carinho, essa medalha, né? E reconhecimento pela dedicação e empenho deles. Em nome da família Deco, desejamos que essa casa seja sempre casa de bênção para nosso povo, e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Muito obrigado. Quebrando o protocolo, eu quero convidar a senhora Mariana Militão, amiga da nossa homenageada, para também da tribuna manifestar seu carinho. Quero registrar também a presença do assessor do vereador Jair da Mendes Gomes, Lucas. Ele estava até agora há pouco aqui, então que fique registrada a presença do nosso querido amigo. Boa noite, quero saudar a todos da mesa também, vereador Marcos Dias, e dizer que é uma honra para mim estar aqui falando da Bruna, que é essa profissional, amiga, mãe maravilhosa, que a Câmara me deu de presente. Amiga, você sabe que eu sempre falei que você merecia muito essa medalha pela profissional que você é nessa casa, por tudo que você representa aqui.
Você é uma excelente advogada, assessora, uma mãezona. Eu tenho orgulho de aprender com você todos os dias. Todas as nossas conversas, você está sempre ali para dar uma palavra legal, um conselho maravilhoso. E obrigada, você merece, você é muito merecedora dessa homenagem. Assim como seu pai, como o Matheus falou, você é um reflexo da criação dele. E eu fico muito honrada de vir aqui e falar tantas coisas boas sobre você. E é isso, gente. Obrigada. Com a palavra, o senhor Washington Luiz de Souza, presidente do Sindicato dos Policiais Ferroviários. A maioria começa com o Souza. Boa noite a todos. Me dê licença ficar em pé, porque falar desse aqui não tem jeito, não. Tem que falar de pé. Mais uma vez, Bruninho me pega pelo pé, né, de falar em público, mas falar de Antônio Deco e Bruna Deco é a nossa história de vida. Eu conheci Deco em 2006. Ele luta, aqui estão uns 20 homens talvez aqui, que ele fez com seu empenho, sua dedicação, retornar ao emprego público depois de 16 anos afastado. Ele conseguiu fazer o Estado do Rio de Janeiro confessar que errou com a gente. Então o Deco é mais do que advogado, entendeu? O Deco está além do combinado no direito. Ele consegue fazer aquele que errou enxergar que errou com alguém. A Bruna está no mesmo caminho, é um legado que ele está deixando, né? Ele deixou para ela a advocacia, ele parou de advogar há algum tempo, e a Bruna abraçou a causa. A Bruna é a única advogada que pegou a execução de 200 pessoas e conseguiu fazer acontecer. Outros não conseguiram ainda. O sindicato nosso tem ela como advogada já há ela é Andressa, já há algum tempo, e ela consegue fazer o que poucos advogados no Rio conseguiram, quase nenhum conseguiu, que é fazer o governo federal indenizar as pessoas do erro que cometeu com elas. Então, em nome do deputado Marcos Dias, dos Carlos Ramos também, nem que tenham falado do senhor, sua parceria com a gente é coisa louca, né? De longa data. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, pela vida do Deco, pela vida da Bruna. Vocês merecem demais isso aqui. Eu não posso falar mais que isso, porque se eu for falar Bruna, Deco, Dona Mima, Ricardo, eu vou falar a noite toda aqui. E são pessoas que têm um compromisso, porque o Deco só consegue fazer com o suporte dela em casa. Porque eu já viajei com o Deco, cheguei de Brasília, no Rio de Janeiro, 9 da noite, e voltamos de manhã cedo. É chegar em casa, trocar a mala e sair. E não mudou essa história, foi muitos anos. Ele hoje está um pouco debilitado, mas a vida fez isso com ele por se dedicar para o outro, não para si próprio. Nós somos muito gratos a Deco aqui, todos nós aqui, porque ele dedicou a vida dele em prol de ajudar o nosso pessoal. A Polícia Ferroviária, ela é uma entidade que está hoje quase resolvida na Constituição, porque ele colocou lá. Ele, Nelson Carneiro, em 83. É quase 40 anos de história. Então, obrigado. Pedir que eu fale de Deco é falar de uma pessoa que eu amo de paixão. É um irmão que não tem o mesmo sangue que o meu, mas é mais irmão que o meu próprio irmão. A nível de ouvir o que a gente tem para chorar um com o outro, já choramos muito um com o outro, já fizemos muitas reuniões com o pessoal nosso, aguardando uma resposta, sem ter resposta, e ele busca essa resposta, porque Deus sempre honrou ele em trazer a verdade à tona. Então, o vereador, o senhor está de parabéns pela sua iniciativa, o deputado Luiz Carlos Ramos também, da mesma forma, porque é merecedor, até mais do que isso, mas eu agradeço muito aos senhores pela iniciativa, pela essência, porque o Deco, quem fala dele, fala a verdade, não tem jeito. Muito obrigado, tá? Com a palavra, a senhora subsecretária da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro, senhora Jennifer Coelho. Boa noite a todos, saúdo toda a mesa e parabenizo aqui a minha amiga Bruna, doutora Bruna. Há poucos minutos atrás, as redes sociais me fez lembrar do nosso primeiro encontro, né, Bruna? Que foi uma campanha de adoção de animais. E como o tempo voou, né? Nós estávamos tão jovens e nesse decorrer, como você evoluiu? De uma jovem se tornou esposa, constituiu sua família,
se tornou mãe, contribuiu tanto para esta casa, assessorou nos momentos mais difíceis, né? O nosso vereador, Luiz Ramos Filho, é uma profissional muito comprometida, amiga, acolhedora, uma pessoa que nos orgulha, né, da sua trajetória, da sua família. Quero parabenizar aí a sua mãe, né, porque eu creio que ela ora cada dia por cada luta enfrentada. Ao seu pai, né, que lutou pelo direito de tantos, e isso é fazer justiça, isso é advogar. Então, que essa família continue sendo abençoada. Parabenizar aqui também ao Ricardo, a Beloca, né, como é conhecida, por ser uma criança alegre, trazer a essa família a alegria dia a dia, e dizer a você, amiga, que eu te desejo o melhor de Deus na sua vida, porque hoje, com certeza, é um dia de graça. Você receber essa homenagem aqui com os seus familiares, na presença do seu pai, eu tenho certeza que é um momento histórico para todos vocês, que se dedicam a lutar pelo direito do outro, impulsionando a tantas outras pessoas que estão ao seu redor. Então, parabéns por essa medalha, parabéns, São Francisco Deco, pela criação da sua filha, pela sua família, e que seja uma noite realmente de alegria. Você merece, amiga. Agora com a palavra, o excelentíssimo senhor secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro, vereador Luiz Ramos Filho. Preciso, antes dele assumir a fala, destacar a admiração e o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência, nós já estivemos juntos aqui nessa casa na minha condição de assessor, acompanhando o seu mandato de vereador, e muito me inspirou a sua firmeza, a sua coerência e sempre as pautas relevantes em defesa da sociedade carioca. E tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande, aprendo muito com Vossa Excelência, e sei que o Estado do Rio de Janeiro, no próximo ano, vai poder contar com Vossa Excelência ali naquele desafio que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tenha por certo que os meus esforços estarão unidos aos vossos esforços para que logre êxito nessa missão e possamos, via diplomação e depois a posse ali na Assembleia Legislativa. A Câmara vai sentir saudade, mas é aquela saudade gostosa porque vai poder identificar que foi escola e o senhor estará versando pelo Estado do Rio de Janeiro para tempos melhores. Então fica destacado esse meu respeito e admiração a Vossa Excelência. Com a palavra, senhor. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma honra estar aqui nessa cerimônia importante de duas feras, da Bruna, que é minha assessora, e do seu pai, Antônio Deco, que é meu xará. Bem, eu conheci o pai primeiro, seu Antônio Deco, e depois a Bruna eu conheci em 2017, que veio trabalhar comigo, através até do meu pai, do Dr. Cadorna, amigo também. Então, eu vou começar falando primeiro pela Bruna. Antes disso, eu quero cumprimentar aqui o vereador Marcos Dias pela sensibilidade, em reconhecer o profissional, esse advogado, essa pessoa humana, que se doa, que ajuda. Como seria o mundo se a gente tivesse mais Decos, de pessoas que veem ao mundo se preocupando em ajudar o próximo. Então, queria muito
parabenizar o senhor pela iniciativa, também pelas palavras de carinho. É muito bom a gente ver que você foi assessor parlamentar, hoje está nesta Casa de Leis, né? Tem experiência como assessor e hoje como vereador. É um vereador que também vai lograr muito êxito e vai ter longa vida, né, parlamentar, porque é uma pessoa humana, é uma pessoa gentil, é uma pessoa que se preocupa com as causas, né, de interesses sociais da nossa sociedade. Eu não tenho dúvida da sua característica, da sua maneira de se comunicar com todos os colegas aqui, gentilmente. Então, parabéns, vereador, pela iniciativa. Muito obrigado. A Bruna, quando começou a trabalhar comigo aqui na Câmara de Vereadores, eu cheguei virgem aqui, né? A gente chega nessa casa, meu pai político há muitos anos, a gente acha que entende de política. E não sabia como é que funcionava o parlamento, como é que é aqui a questão do regimento interno. Bem, a Bruna veio como advogada, começou a elaborar os projetos. Aí tem uma situação curiosa, né, que tem quem não conhece muito, toma aqueles sapos, né? Aí eu cheguei e falei para ela assim, cara, vamos aprender junto. Eu também não posso exigir porque eu também não sei. Então, assim, a gente vai errando e vai aprendendo. É assim a vida, né? A gente precisa, às vezes, né, tropeçar um pouco para que a gente possa ali aprender. E, ao longo do tempo, a Bruna veio aprendendo, né, vem se destacando através de legislações que contribuem para a nossa sociedade, né? Nos assessorou em momentos difíceis aqui na Câmara Municipal, momentos importantes que marcaram a cidade do Rio de Janeiro, né, como a relatoria de impeachment, enfim, se destacando como assessora parlamentar e como advogada. Então, Bruna, eu queria desejar todo sucesso para você, ser uma jovem promissora, tudo de bom na sua vida, na vida da sua família, tá? Você tem, cara, um paisaço, seu Antônio, a gente percebe, a gente sente essa áurea, né? Esse negócio, você começa a enxergar, eu vejo isso também no meu pai, e vejo essa energia boa que o seu Antônio passa, e passou, e sua mãe também, né? Então, parabéns, essa medalha é mais do que justíssima, tá? Parabéns a você, tá? Ao seu Deco, eu conheci antes de ser vereador, nos movimentos sindicais com meu pai, né? Tive lá uma multidão de gente, e como bem colocou aqui o Souza, né, incansável, né, com toda a equipe, né, quando a gente fala seu Deco, a gente está falando que ali tem um corpo de advogados, tem um corpo de sindicalistas que estão ajudando ele, mas o Deco é a figura, né, da pessoa que não desistiu, que sempre acreditou, que sempre buscou, e que sempre se deslocou, né? Assim como a Bruna também se deslocava para Brasília, nesse momento importante que conseguiu essa grande vitória para os ferroviários. E eu acompanhei isso um pouco, né? E aí eu fui conhecendo mais essa pessoa maravilhosa, esse amigo, que às vezes, né, acabam usando essa bondade dele, né? Ele é tão coração aberto que tem pessoas, né, ruins que acabam às vezes usando dessa bondade, de tão amigo que ele se entrega para as pessoas, né? Então eu vim acompanhando essa trajetória do seu Deco, é uma satisfação enorme estar aqui hoje, nesse momento, né, de homenagear um grande advogado, mas um grande ser humano. Um grande ser humano, um coração enorme. Todas as palavras do Deco são palavras de amor, são palavras de carinho, são palavras de encaminhamento. Eu vi o Deco aqui descendo a escada, né, eu fui perto dele, e eu vi aquele senhor ali, você mesmo, dando um abraço, mas não era um abraço assim, de gratidão. E todos vocês que estão aqui, familiares e amigos, sabe da importância.
estão aqui porque sente no fundo da alma, no fundo do coração, o que esse homem aqui faz, o que esse homem aqui representa para a sociedade. Então, vereador, essa sua homenagem, né, eu fiquei prestando atenção aqui a leitura da sua mãe, é aquilo que todo mundo observa, aquilo que todo mundo vê, né, da grandeza desse homem. Então é mais do que justa essa homenagem. O senhor está de parabéns por ofertar essa grande honraria a esse homem que desbravou e ajuda aí a nossa sociedade a prosperar, ajuda os amigos, acolhe todos no seu coração. Parabéns, Antônio Deco, nosso xará aí. Parabéns. Palavras lindas, né? Justa homenagem. Poder homenagear a doutora advogada, a doutora Bruna Deco, como toda essa solenidade, é muito emocionante para mim. Ontem nós tivemos a solenidade, um culto cívico aqui nesta casa, pelos 101 anos da Igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. E também outra lei proposta por esse vereador, que foi também já sancionada pelo prefeito, é reconhecendo o Círculo de Oração como patrimônio cultural e imaterial na cidade do Rio de Janeiro. Foram duas leis propostas pelo nosso gabinete, aprovadas nessa Casa de Leis e sancionadas. E ontem, aqui ao meu lado, doutor Deco, doutora Bruna, estava sentada a Gabriela, minha filha, de 11 anos, e o Pedro Henrique, de 9 anos. Eu, como doutor Deco, nós fomos pais já com uma idade mais para cima, né? Minha filha tem 11 aninhos, ela fez no domingo. E parece que a história se assemelha muito, porque eu vi a Bruna muito menina, quando o pai e a mãe também, Mima, que eu tenho respeito muito grande, iam buscar na escola aquela coisa, aquele cuidado todo. E o tempo passa, o tempo voa. E hoje está nessa Casa de Leis, sendo homenageada no reconhecimento coletivo. Aqui nós já ouvimos colegas de trabalho, colegas dessa casa, colegas da secretaria, o reconhecimento pelo secretário aqui por todos nós. Então, vê-la crescer como nós temos visto, isso é muito nobre. O seu DNA é muito bom, a sua essência é muito boa. A sua capacidade aliada a essa essência que a Vossa Excelência tem, ela é essencial para um Rio de Janeiro melhor, por um Estado melhor, por um país melhor. Assim como proferiram as palavras do nosso secretário sobre se tivéssemos mais Decos, né, mais Antônios, mas de fato nós temos o doutor Antônio, temos a Bruna Deco, já tem ali a herdeira também, e são pessoas com esse amor, com essa capacidade que a sociedade precisa. Vivemos tempos muito difíceis, tempos onde a sociedade e a família têm sido alvejada, alguns querendo banalizar a importância da família. Mas nós que temos a nossa fé amparada em Deus, que nossa bússola, nosso norte é a palavra de Deus, nós temos certeza que, como a doutora Bruna, também defensora desses valores, nós jamais nos renderemos a nenhum ataque, nenhuma causa que seja contrária aos valores da família, aos valores morais
e ao amor à pátria. Então, poder, nesta noite, homenageá-la com essa comenda, a medalha Chiquinha Gonzaga, muito nos honra. Muito nos honra, doutora Bruna, querida Bruna. Tenho certeza que, assim como eu estou falando aqui na plateia, os que nos assistem, fazem coro comigo dessa homenagem justa. Então é uma noite muito festiva, muito feliz para mim. Ver aquela que alguns anos atrás era uma menininha e eu vi indo para a escola e voltando da escola. Hoje, doutora Bruna Deco. Respeitada, amada e, mais do que tudo, amiga de todos, daqueles que merecem e daqueles até que não merecem. Ela irradia o amor, o sorriso e o respeito ao próximo. Estou muito honrado com essa oportunidade, doutora Bruna. Com a palavra homenageada. Ai, meu Deus, chegou a minha vez. Por vezes já estive aqui na posição de assessora, mas aqui em cima, confesso que dá um nervosinho a mais. Queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar esse presente, né, de receber essa homenagem junto com o meu ídolo, meu amor da minha vida, o homem da minha vida. Não tem ninguém no mundo igual. Ele é... Não vou nem olhar para ele, senão já vou começar antes a chorar. Queria agradecer a minha mãe, que sem ela, a força, sem as nossas conversas, sem todos os conselhos, sem ela ali para ser a minha advogada, né? Porque o meu juiz era forte, ele era sinistro. Na minha educação ali, ele era bem rígido e a minha mãe sempre me ajudando, também rígida, mas sempre ouvia meu lado e me defendia lá junto com ele. Então, ela com certeza também é responsável por essa homenagem. Mãe, você é gigante. Queria também agradecer ao meu marido, minha filha. Vocês são os amores da minha vida. Eu escolhi estar aqui com vocês. Eu escolhi você, meu amor. Obrigada por entender a minha ausência em diversos momentos, por cuidar tão bem da nossa filha enquanto eu não estava. Filha, eu te amo. Você é a razão da minha vida. Tudo que eu faço é por você. Ela chora, gente. Ela é emotiva, igual a mim. E queria agradecer muito ao vereador Marcos Dias, Marquinhos, que eu conheci assim. Nossa, tão bom viver esse momento ao lado de pessoas que nos conhecem a fundo, né? Acho que essa homenagem não seria tão legal se não fosse por você, alguém que me conheceu, alguém que conhece a nossa história, né? Eu acho que fica mais legal. O Luiz sempre fala isso. Quando eu dou homenagem para quem eu conheço, fica mais leve, fica mais fácil. Então, quando a gente está aqui nessa posição de alguém que conhece a nossa história, fica muito mais legal, mais humano. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Queria agradecer ao Luiz também por ter me dado uma oportunidade gigante. Cheguei aqui engatinhando. Por vezes tomamos algumas pernadas, mas depois a gente conseguiu evoluir. Hoje temos esse reconhecimento, né, dentro da casa, receber essa homenagem.
foi algo que me deixou muito feliz e estar aqui hoje. Com certeza o Luiz tem uma grande parcela de culpa de eu estar aqui hoje recebendo essa homenagem, porque ele me deu a oportunidade. A gente sabe que aqui no plenário, quem trabalha, as pessoas sempre vão se renovando, né? É difícil chegar um assessor de plenário novo, porque vai passando os vereadores e aí chega um assessor, não, então eu vou pegar aquele assessor que já sabe tudo. E o Luiz não, falou, não, vou chegar com um assessor novo. E aí eu cheguei e a gente foi batendo cabeça e agora eu já estou aqui. O deputado fala, não vai perder o emprego nunca, porque vai todo mundo se renovando. Eu queria muito que ele tivesse aqui também, o deputado. Infelizmente não pôde estar presente, pai do Luiz, mas ele também é uma pessoa que eu admiro muito e que me deu uma grande oportunidade. Ai, queria falar de todo mundo, gente. Queria falar da Andressa, minha sócia, amiga querida. Obrigada por estar aqui comigo, do meu lado, sempre juntas. A Jennifer, minha amiga de trabalho, que, nossa, sempre me ajudou em vários momentos. Oramos muito juntas, né, amiga? Deus é bom e nós chegamos até aqui. Olha de onde nós viemos e onde nós estamos. Isso tudo é para a honra e glória de Deus. E acho que é isso. Meu tio, meu padrinho, o Souza, que também sempre me ajudou nessa jornada. E eu quero falar só do meu pai, minha vida. Gente, se vocês soubessem o quanto eu admiro esse homem, vocês não têm nem noção. Eu lembro que na época da escola a gente fez uma didática, né, com os professores e eles começaram a perguntar, né, do histórico, da família, enfim, uma didática. E aí eu comecei a falar do meu pai, já comecei a chorar. E o professor falou assim, ué, mas por que você está chorando? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, porque eu falo do meu pai, eu emociono. Porque eu queria ter 1/3 do coração dele, da bondade dele, da sensibilidade, sabe? Hoje em dia eu estou um pouco mais madura e aí eu antigamente olhava e falava, ai, não acredito que meu pai deixou isso passar. Não é possível. E aí hoje eu vejo e falo, nossa, quanta sabedoria. Um dia eu quero ser 1/3 para minha filha do que os meus pais são para mim. Meu pai é um homem forte, corajoso, cheio de fé. Tudo que eu falo ou que eu penso, que eu tenho dúvida, eu falo, não, vou falar com meu pai, porque eu acho que ele sabe tudo, sabe? E sempre foi assim, a nossa história, a nossa jornada. Estamos sempre juntos. Por vezes temos desentendimentos, né, como pai e filha, mas eu sempre penso que oportunidade de ter o meu pai comigo, de estarmos juntos aqui, estar aqui recebendo essa homenagem mais do que merecida, porque sempre quando eu pensava em homenagem, eu sempre pensava, eu via a homenagem e falava, queria tanto que meu pai recebesse essa homenagem, e agora eu estou aqui do lado dele. É incrível, assim, muito obrigada de verdade, gente, já estou chorando muito já. E é isso, obrigada pela presença de todos, cada um aqui foi convidado com muito carinho, eu estou muito feliz nessa terça-feira chuvosa, né? Vir aqui para o centro é difícil, mas obrigada, eu sei que quem veio realmente era para estar aqui, eu estou muito, muito feliz, e é isso, obrigada, boa noite. Ela falou com a essência da alma, né? Agora, falar desse amigo, como a Bíblia diz, mais chegado que irmão, é bastante gratificante, é tudo num superlativo máximo, porque falado carinhosamente, chamado por nós do Deco, um homem incrível, é o que resume. Nossa amizade já aproximadamente 32 anos. E tem muitas passagens na nossa história, Deco, que são só nossas, ninguém pode nem saber o que nós passamos juntos. Algumas públicas, de relevância tremenda, mas muitas que vão seguir entre eu, você e meu saudoso irmão Edivaldo.
Quantos momentos, né? Quantos momentos. E amizade é isso. Amizade não quer dizer que você todo dia esteja com a pessoa, toda hora esteja com a pessoa. Mas a amizade, ela vai passar 10, 15, 20, 30 anos. E o respeito, o reconhecimento e a disposição de abraçar, de acolher, de socorrer, ela sempre vai existir. E o Deco, Dr. Antônio Deco, ele foi o meu professor no que se refere a cuidar do próximo com amor e com determinação. Conheço muitas passagens de luta desse homem. Lutando ali pela Polícia Ferroviária Federal. Algumas vezes tive a oportunidade de estar com ele ali no prédio da Central do Brasil. Assim que vocês ocuparam aquilo ali, uns espaços meio desajeitados, não tinha nada direito. E ele falando sempre com entusiasmo para a tropa que iam ganhar um reconhecimento, que seriam reconhecidos. E eu vi, Deco, em alguns momentos, algumas pessoas falarem que você era louco. Eu vi. E eu ficava com raiva, que tu sabe que eu era marrento também, eu era teu fiel escudeiro ali. Eu ficava na bronca, eu não falava para você porque você era mais brabo ainda. Mas eu ouvi. Mas eu vi a tropa poder colher os frutos que você tanto lutou e se dedicou. Quantas viagens para Brasília, quantas portas fechadas. Portas fechadas, doutor Deco, por pessoas que poderiam ter aberto as portas, não é verdade? Pessoas que nós tínhamos no nosso núcleo de amizade, que poderiam ter estendido a mão, aberto a porta, mas eles não abriram. Mas isso só fez com que sua motivação fosse maior. Só fez com que a razão da sua batalha fosse mais profunda e mais dedicada. E o grande arquiteto do universo, nosso Deus, te inspirou, te orientou e foi abrindo cada uma das portas fechadas e consolidou em grande vitória as conquistas que você fez. Isso no campo da Polícia Ferroviária Federal. No campo do direito, você era o mestre, você era aquele camarada das batalhas que ninguém acreditava, você ia lá com o seu toque de Midas e transformava em grandes amigos que nós tivemos, não é verdade? E você era destemido, era um valente. Como sofreram nossas mães, né, Deco? Dona Jandira, Dona Dilma, aquele joelhinho daquelas duas senhoras ali, pagaram o preço muito caro em oração pela sua vida, e eu sou testemunha de tudo isso. Nossa querida Dona Mima, ao seu lado, enquanto você guerreava batalhas, ela estava ali cuidando da casa, zelando por essa menina linda. E hoje, Mima, está aqui o fruto de toda a sua dedicação, sua neta, sua filha, sua família, o cuidado que você tem com esse homem brilhante, esse amigo. E quando assumiu o mandato, meu irmão querido Deco, eu não tive dúvidas de que você seria a minha primeira homenagem nessa Casa de Leis. Essa é a minha primeira medalha que entrego nessa Casa de Leis.
O tempo passa, mas a memória e a gratidão, ela não prescreve nunca. Muito obrigado. E aí eu não posso tornar público aqui muitos momentos que nós vivemos. Mas eu sei o que você representa para mim. O que minha mãe escreveu ali com lágrimas. Eu posso falar de peito aberto. Você significa para mim, o teu significado na minha vida é muito forte. A história de sucesso que eu tenho na minha vida, ela acontece porque eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. E o cuidado dele colocou você na minha vida para cuidar de mim. Então, meu irmão, te homenagear com essa maior comenda desta casa é um orgulho para mim. E principalmente poder fazer isso ao lado da sua filha. Olha que festa linda. Olha que festa linda. Homenagear você, a doutora Bruna, a sua família, a sua casa. Então, uma honra muito grande para mim. Eu vou passar às suas mãos agora essa comenda, essa honraria. Pode sentar agora que você vai. Vou franquear a palavra para você agora. Postar melhor outro microfone para ele. Acho que ele vai ficar melhor. Acho que ele vai ficar mais à vontade com outro microfone. Quer falar no microfone ou quer falar aqui? Com a palavra o homenageado. Olha, gente, eu não posso deixar de falar desse Salmo 116, versículo 12. Que diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu fico vendo aqui que eu não sou digno dessa homenagem aqui, não sou digno. Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Então, se não fosse por Deus, Ele escolheu a companheira para mim ficar... Não vamos dizer quantos anos ele tem de casado, não, né, meu? Não vamos dizer não. Tem 2 anos de casado, nós temos 2 anos de casado. Se não fosse por ele não teria me dado essa companheira tão valorosa que ele me deu. Porque, na realidade, a gente, quando é novo, a gente não pensa muito. A gente quer achar que tudo a gente resolve na força. E não é nada disso. Eu estava lembrando aqui, quando o vereador Marcos estava falando, sobre o irmão dele, Edivaldo, que morreu. Edivaldo era um parceiro antigo meu. E o Marquinhos veio junto com o Edivaldo, né, Marquinhos? Você veio junto com o Edivaldo. Então, eu quero agradecer a todos vocês por essa homenagem que eu estou recebendo aqui. Quero pedir aos policiais ferroviários que levantassem, ficassem de pé. Todos. E agradecer a vocês, porque vocês
são a razão de eu existir. Porque eu fui demitido em 1989 para 90 e voltei em 2011. Voltei em 2011. Fiquei 12 anos fora da rede. A minha irmã Mara sabe disso, sabe do sufoco que a gente passou. Então, a gente é muito grato a Deus por tudo isso que está acontecendo. Eu não esperava que hoje o Serginho para vir aqui, não esperava. Foi uma grata surpresa esperar você estar aqui. Muito obrigado por você ter vindo. E outro também que eu não esperava, da antiga, o Birajara está lá. Não é você? É você. Querido Bira, né? É. Então, essas coisas me deixam muito grato. Saber que eu tenho irmãos em Cristo que têm orado por mim. Eu estou melhorando, graças a Deus. Eu devo até a Júlio voltar a andar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso é importante para mim. Saber que eu tenho amigos mais chegados que irmão. Tem aqui no pai do Luiz o Chapelão. O Chapelão, eu liguei para ele ontem e ele não me atendeu. Eu falei, por que está vendo? O Chapelão não atendeu. Aí ele até abriu um novo telefone dele, me deu um novo telefone dele. Eu liguei e não consegui falar. Mas eu vou conseguir falar, eu tenho muito a agradecer a ele, porque ele, como deputado federal, Marquinhos, foi o cara que mais me levou em gabinete. E ele foi muito importante. Eu quero agradecer também pela vida da minha filha, que é o que é porque ela é competente. Eu não sou não, mas ela é. Ela é competente. Ela faz as coisas com carinho. Não tenho o mesmo estilo do pai, porque se tivesse o mesmo estilo do pai, não seria a Bruna, né? O mesmo estilo do pai não seria a Bruna. Porque, na realidade, ela é mais justa do que eu. Porque, na realidade, ela quer ajudar todo mundo, mas ela seleciona. Eu não. Vai lá, a gente bate papo, vamos conversar. Isso é importante. Então, eu quero agradecer muito a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha, pela vida da minha neta, vida dos meus irmãos, de Souza, de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, vereador Marcos, vereador Gustavo Ramos. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos, a equipe técnica da Câmara Municipal, que sempre, com muita qualidade e dedicação, nos apoia. Esse time de ponta do cerimonial, ontem estávamos aqui, hoje novamente. E agradecer a Deus pelo cuidado que tem tido com as nossas vidas. Deco, está registrado para sempre na história dessa Casa de Leis a importância da sua história para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Tá? E damos por encerrado esta solenidade, mas quero convidá-los para um coquetel que vamos servir aqui no Salão Nobre. Então, por favor, quando terminar aqui, nós vamos ali para o Salão Nobre. Não, duvido que eles não querem. Pô. Se é amigo do Deco, eu sei que tudo que topa, irmão. Conheço bem a nossa história. Então, assim, dou por encerrada esta solenidade. Vamos ouvir o hino da cidade, né? Vamos ouvir. Cidade maravilhosa, cheia de
só para fazer um reconhecimento a mais, tá? Senão eu vou apanhar. Minha esposa está ali, ó. Uma salva de palmas para minha esposa. É tanta emoção que se eu errar depois... Eu te amo, minha esposa. Obrigado por tudo. Está encerrado.